Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso terceiro vídeo, cujo título é Os Nomes de Deus. E no nosso segundo vídeo, ao final, nós estamos falando sobre o termo Deus, né? Que é uma palavra usada hoje, claro, genericamente, tanto se referindo ao Deus da Bíblia, que daí é um Deus com D maiúsculo, como também deuses ou Deus falso, que é com D minúsculo, como a gente usa no nosso idioma português. Mas a palavra aqui no original é Theos, T-H-E-O-S, que é a palavra Deus no original grego, na língua grega, como nós falamos, tá? O que nós podemos aprender com relação a isso? Ou seja, Deus, a palavra Deus é usado ao Elohim do Antigo Testamento. A palavra Deus, muitas vezes, tanto pelos cristãos como por aqueles que não são cristãos, é usada às vezes como uma referência aos falsos deuses. Também às vezes é usado, como nós falamos no vídeo anterior, às vezes até como Deus desse século, o diabo, usado também como uma referência ao espírito de sensualidade, em Filipenses 3,19, e também Jesus Cristo é chamado de Deus, de Theos. Nós vemos isso em Romanos 9,5, João 1,1 e João 1,18, João 20, 28 e Tito 2,13. Qual é o ensinamento que nós aprendemos com tudo isso quando nós estamos falando de Deus? Ou seja, nós aprendemos que os usos dessas palavras revelam muitas verdades importantes. Quando referidas, a palavra Deus é utilizada ao Deus verdadeiro, ou seja, o Deus da Bíblia, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ou a divindade, uma referência à divindade, a trindade bendita do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando se refere ao Deus verdadeiro, a palavra Deus tem os seguintes ensinamentos. Primeiro, entendemos que Ele, Deus, é o único Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus das Sagradas Escrituras, conforme Mateus 23,9, Romanos 3,30, 1 Coríntios 8, 4 a 6, Gálatas 3,20, 1 Timóteo 2,5, Tiago 2,19. Aqui nós vemos essa verdade fundamental do judaísmo e do cristianismo, a unidade de Deus, que foi confirmada por Cristo, nas palavras de Cristo, e também confirmada através dos apóstolos na igreja primitiva. Ou seja, o primeiro ensinamento com relação à palavra Deus é que Ele, o Deus da Bíblia, é o único Deus verdadeiro. Segundo ensinamento que nós aprendemos é que Deus, Theos, o Deus da Bíblia, ele é inigualável. Ou seja, Ele é o único Deus verdadeiro, o único santo, o único sábio, conforme em Romanos 16, 27, Apocalipse 15, 4, João 17, 3, ele é o único Deus verdadeiro. E aí nós queremos fazer uma referência a João 17, 3, onde a Bíblia Sagrada nos diz, vou falar de cor, e esta é a vida eterna, 2 pontos, que conheçam a ti, Jesus falando aqui, o único Deus verdadeiro, e a teu Filho Jesus, a quem tu enviaste. Ou seja, um resumo da vida eterna, uma síntese da vida eterna é conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o nosso Pai Celestial, o Deus Criador dos céus e da terra, e ao seu Filho amado Jesus, a quem Deus dos céus nos enviou para morrer na cruz no nosso lugar e ressuscitou, selando a sua obra grandiosa na cruz do Calvário. Então, Ele é um Deus inigualável, é o segundo princípio que nós aprendemos. Terceiro é que Ele é, além de inigualável, além de ser o Deus verdadeiro, Ele é transcendente. Ou seja, Deus é o Criador, Deus é o sustentador, Deus é o Senhor do universo e aquele que estabeleceu todas as coisas. Nós vemos isso em Atos 17, 24, nós vemos isso em Hebreus 3, 4 e vemos isso em Apocalipse 10, 6. O quarto princípio, além dele ser transcendente, inigualável, o único Deus verdadeiro, o quarto princípio é que Ele é o Salvador. Deus é o Salvador. Theos, ou seja, Deus é o Salvador, o soterion, ou seja, o Salvador. Isso nós vemos em 1 Timóteo, daí vem a palavra soteriologia, sotério, salvação, soterion, salvador. 1 Timóteo 1:1, 1 Timóteo 2:3, 1 Timóteo 4:10, Tito 1:3, Tito 2:13, Tito 3:4. Ele enviou aqui seu Filho, ou seja, Deus, o Theos de Deus,
né? O Theos enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para ser o Redentor de toda a humanidade. Está lá em João 3,16. Nós sabemos, né? Que Deus enviou seu Filho, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele entregou o seu Filho à morte por nós. Jesus Cristo mesmo entregou a si mesmo como sacrifício pelos nossos pecados. É o que nós vemos lá em Romanos 8:32. Cristo como Deus agora, o Theos como referência de Cristo. Ou seja, Cristo, o Filho de Deus, é chamado de Deus, como nós já falamos em várias passagens do Novo Testamento. Lá em João, o ensinamento joanino inclui as seguintes passagens, João 1:1 e João 1:18, em que alguns manuscritos registram como o Deus unigênito. E essa interpretação incomum também pode ser usada como base para aceitarmos a autenticidade da divindade de Deus. A veracidade, a autenticidade, o Deus legítimo é o Senhor Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, o Filho do Deus Altíssimo. João 20:28, naquele momento em que Tomé usou também Kyrios e Theos para falar de Jesus, também aqui nós vemos uma legitimidade da divindade do Senhor Jesus, quando Tomé falou, tu és o Cristo, né? E quando ele pegou ali, estava duvidando, de repente Jesus manda tocar ali na palma da sua mão, né, nas marcas dos cravos, e ali ele reconheceu o Kyrios de Deus, o Theos de Deus, a divindade de Jesus Cristo quando falou dele. E também em 1 João 5:20 fala sobre isso, sobre essa divindade de Cristo nos escritos joaninos, ou de João. Em Paulo também nós vemos muito isso, Cristo como Deus, o Theos de Deus, o próprio Deus. Tito 2,13 parece ser a designação mais clara de Cristo como Deus nos escritos paulinos, pois em Romanos 9,5 é questionada essa divindade por alguns. Contudo, dentro da linguística, né, é linguisticamente apropriado e contextualmente preferível relacionar-se à frase o Deus bendito para todo sempre como uma referência ao Cristo, a Jesus de Nazaré, o Deus homem, Filho de Deus, que morreu na cruz no nosso lugar. Outro nome de Deus muito importante é o nome Senhor. Quando nós fazemos o Senhor Deus dos céus e da terra, nós estamos usando a palavra grega aqui no original, Kyrios, Kyrios. Qual é o uso da palavra Senhor? Só para você ter uma ideia, a palavra Senhor acontece 717 vezes no Novo Testamento. Será que Deus gostaria de destacar o senhorio, Jesus como Senhor, e também os escritos apostólicos acerca disso? Obviamente que sim, senão não apareceria 717 vezes no Novo Testamento. A maioria do termo Senhor é utilizado nos escritos de Lucas, né? Lucas, tanto no livro de Atos quanto no livro do Evangelho de Lucas, aparece 210 vezes o termo Senhor. Mas Paulo também utiliza muito esse termo, Senhor ou Kyrios, 275 vezes nos seus escritos nas cartas paulinas, pois eles escreveram para as pessoas de cultura e de língua grega. Então foi utilizado esse termo Kyrios para fazer uma referência a Jesus como Senhor, ok? Sempre essa referência é com base na pessoa bendita de Jesus, também trazendo a divindade de Jesus, trazendo uma conexão com Jesus, o Adonai, o possuidor da vida, o Senhor de tudo e de todos, o Criador de todo o universo, a pessoa bendita também da Trindade. Qual é o significado da palavra Kyrios ou Senhor? Essa palavra enfatiza a autoridade, a supremacia de Jesus, o nosso Senhor. Pode significar Senhor apenas, né? Em João 4,11, pode significar dono também, foi traduzida para dono em Lucas 19,33, foi traduzida também como mestre em Colossenses 3,22, ou pode se referir, às vezes, também a palavra Senhor, como uma referência aos ídolos. E aí, é claro, essa única menção está em 1 Coríntios 8,5. Também Senhor é utilizado às vezes na Bíblia, como por exemplo em 1 Pedro 3,6, como uma referência ao Senhor da casa, que é os maridos, né? O marido,
O marido como senhor da casa, o cabeça da família. Então, quando usado para falar de Deus como Kyrios, expressa especialmente a condição divina, a condição de Criador e seu poder revelado na história humana, na história bíblica e seu domínio justo sobre todo o universo. Então, a palavra Kyrios significa senhor, dono, mestre. Às vezes pode ser uma referência contra os ídolos, com relação aos ídolos, e pode também ser uma referência aos maridos dentro do contexto da família. Cristo como Kyrios, né? Ou seja, durante a sua vida na terra, Jesus foi chamado de Kyrios, também significando, como nós falamos, mestre ou rabi ou senhor, que é um pronome de tratamento muito comum naquela época bíblica. Em Mateus 8,6 nós vemos uma referência disso, de Jesus como rabi, Jesus como mestre. Tomé também atribuiu a ele a divindade absoluta quando declarou Senhor meu e Deus meu, lá em João 20, 28, como nós já falamos. Ou seja, a ressurreição de Cristo, também a sua exaltação, colocam como Senhor do universo, Jesus como Senhor do universo, lá em Atos 2,36, Filipenses 2,11, tendo supremacia sobre tudo e sobre todos. A supremacia de Cristo é algo glorioso, é algo que nós temos que pregar, a supremacia desse Jesus maravilhoso. Mas, para um cristão, por exemplo, da igreja primitiva, acostumado a ler o Antigo Testamento, quando usada para se referir a Jesus, a palavra Senhor sugeriu a sua identificação com o Deus do Antigo Testamento. Em relação, por exemplo, a um versículo que aparece lá em Romanos 10:9, isso significa que qualquer judeu que confessasse publicamente que Jesus de Nazaré era Senhor, seria entendido como alguém que atribuía a ele, a Jesus, a natureza e os atributos que pertenciam somente a Deus. Por isso essa frase, Jesus é o Senhor, é uma frase poderosa no mundo espiritual, é uma frase tremenda que nós devemos declarar continuamente, porque quando declaramos que Jesus é o Senhor, fazemos essa referência, nós estamos atribuindo a Cristo a natureza e os atributos que pertencem somente a Deus. Nós estamos reconhecendo a divindade do próprio Senhor Jesus e nos colocando debaixo do seu senhorio e como Senhor e Salvador das nossas vidas. Por isso, a essência da fé cristã era reconhecer que Jesus de Nazaré era o Yahvé do Antigo Testamento, era o Adonai, o Senhor e Mestre, possuidor da vida do Antigo Testamento também, ok? Outro termo utilizado, ou nome com referência a Deus, é a palavra mestre, que no original é déspotes, né? Significa, essa palavra oferece a ideia de propriedade, enquanto Kyrios enfatiza autoridade e supremacia, a palavra déspotes dá uma ideia de propriedade, ou seja, nós somos propriedade de Deus. Deus é chamado em oração, né, de déspotes por Simeão, por exemplo. Simeão, lá em Lucas 2:29. E Pedro e os que estavam com ele em Atos 4:24 e os mártires no céu também chamam Deus de déspotes, nesse termo original grego que significa mestre. Por duas vezes Cristo é chamado de déspotes, D-E-S-P-O-T-E-S. Em 2 Pedro 2:1 e em Judas 4, Jesus é chamado como mestre. E por último, o último nome de Deus, ou referência de Deus, é o termo Pai. Ou seja, uma das revelações distintivas do Novo Testamento é mostrar Deus como Pai, não apenas como o Criador do Universo, como um Deus a ser adorado, e Ele deve ser também adorado, e é o Criador do Universo, mas também a palavra Pai é usada para se referir a Deus apenas 15 vezes no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento aparece 245 vezes. 15 vezes no Antigo Testamento, ou seja, a visão de Deus como Pai era muito ofuscada, pequena, era apenas alguns lampejos dessa paternidade de Deus no Antigo Testamento. Por isso que os judeus tiveram tanta dificuldade de aceitar a mensagem de Cristo quando ele se referia ao Pai. Porque para o judeu não era comum isso, era uma espécie de blasfêmia, era uma espécie de intimidade que o ser humano não podia ter. Mas já no Novo Testamento nós vemos tanto Jesus
quanto os apóstolos, os escritores dos trechos do Novo Testamento, dos escritos do Novo Testamento, fazerem 245 referências a Deus como Pai. Como Pai, Deus dá aos seus filhos graça e paz. Graça e paz. E uma saudação comum nas epístolas é isso, graça e paz em nome de Deus, o Pai. Está lá em Efésios capítulo 1, versículo 2, em 1 Tessalonicenses 1, Paulo usa isso. Também nós vemos como uma referência de boas dádivas em Tiago 1,17 e até como mandamentos em 2 João 4. Nós também chamamos Deus de Pai em oração, como também Paulo fez isso em Efésios 2,18 e em 1 Tessalonicenses 3,11, Deus faz uma referência a Deus como Pai. Em resumo, de tudo isso que nós falamos, os nomes de Deus, nos tempos bíblicos, o nome era mais que uma identificação. O nome, e os nomes de Deus também, descrevia quem o usava, muitas vezes revelando algumas características da pessoa. E isso nós vemos claramente no Salmo 8, de 1 a 9. Um trecho desse salmo diz: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Então, usemos devidamente, não de maneira leviana, mas com propriedade, o nome de Deus devidamente, entendendo que os nomes de Deus não são referências a diferentes divindades, como nós já falamos nos vídeos anteriores, mas são referências ao caráter, aos atributos, às perfeições de Deus, conforme nos ensina a teologia, a doutrina cristã e a história da igreja. Amém? Que Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, obrigado por nos ouvir, faça os seus comentários, perguntas, qualquer coisa nesse sentido, e que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amém e amém.